Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, agora eu vim aqui para uma aulinha de português, tá? Vamos continuar aí o conteúdo, né, que nós estávamos trabalhando para realmente finalizarmos aí a nossa apostila do primeiro semestre, tá? Na última aula eu falei sobre as orações subordinadas adverbiais, deixei para vocês como tarefa o roteiro de aula, né? Onde vocês tinham ali que completar com um resuminho relacionado a essas orações e pedi também para que vocês fizessem os testes da última unidade também sobre as orações, ok? Eu vou enviar para vocês o gabarito desses testes. Se vocês tiverem algum problema, até hoje ninguém nunca me questionou, né? Nenhum problema em relação ao gabarito dos testes, mas se vocês tiverem, se vocês leram alguma questão, discordam ou têm alguma dúvida, precisam de uma explicação mais detalhada, de um comentário mais específico, sintam-se à vontade para me enviar as perguntas, tá? Que assim que possível eu estarei respondendo e aí analisando novamente a questão se for necessário, certo? Bom, nessa aula de hoje eu não vou iniciar ainda a nossa segunda apostila, tá? Por quê? Porque eu acredito que nós precisamos trabalhar todas as orações juntas agora, tá? Porque como eu disse na última aula, é até fácil você classificar as orações quando nós temos os exercícios separados. Quando eu sei que dentro das alternativas, por exemplo, eu tenho só oração subordinada substantiva, é mais fácil do que quando eu tenho que analisar todas, né? As substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então, eu estou enviando para vocês uma lista de exercícios que contém questões sobre todos os tipos de orações que nós trabalhamos e elas estão misturadas, tá? Então, aqui vocês terão que classificar, vocês terão que identificar, vocês terão que separar os três tipos de orações que foram trabalhados. As orações subordinadas substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Tudo bem? Então, leiam as frases certinho, prestem atenção nos enunciados para ver o que o enunciado está pedindo. Não esqueçam que na hora de classificar as orações, vocês podem até abreviar oração subordinada, mas na hora de classificar se ela é substantiva, se ela é adjetiva, se ela é adverbial, e aí dar a outra classificação, né? Porque vocês lembram que dentro de cada grupo de orações nós tínhamos as classificações. As substantivas tínhamos 6 tipos, as adjetivas tínhamos 2 e as adverbiais tínhamos 9. Ok? Então, na hora de classificar, é necessário que vocês escrevam, não abreviem para vocês não se confundirem depois, ok? Então, vamos recordar aí rapidinho, só para vocês praticarem depois. As orações subordinadas são aquelas orações que são dependentes de uma outra oração. Elas vão completar, né, geralmente, o sentido da oração principal. As orações subordinadas substantivas recebem esse nome porque elas têm a função de substantivo. Serão sempre iniciadas pelas conjunções integrantes que ou se, ok? E aí nós temos as 6 classificações. Elas podem ser subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa ou apositiva, tá? As orações subordinadas adjetivas exercem a função de adjetivos, ok? São aquelas introduzidas pelos pronomes relativos, o que, o qual, o onde, o cujo. Essas orações subordinadas adjetivas, elas são divididas em 2 tipos. Ou elas são adjetivas explicativas, ou elas são adjetivas restritivas. Lembrem, as explicativas vêm entre vírgulas, vão apenas trazer uma explicação. E as restritivas
não possuem pontuação para separar, vão restringir o significado de um termo da oração principal. Tudo bem? E o último tipo que nós trabalhamos mais recentemente são as orações subordinadas adverbiais, que são aquelas que vão expressar circunstâncias, né? Circunstância de tempo, circunstância de causa, circunstâncias de causa, eu já falei, de causa, de comparação, de condição e assim por diante. Vai depender da conjunção, porque aqui vocês sabem que as subordinadas adverbiais, elas podem ser introduzidas por várias conjunções diferentes, tá? Então aqui depende muito da conjunção. E aí você tem que observar, é claro, o seu período e de acordo com a conjunção que foi usada, aí você vai classificar, né? Se vai ser causal, se vai ser comparativa, conformativa e assim por diante. Tudo bem? Mas se nós pararmos para pensar, cada tipo de oração que nós trabalhamos são orações introduzidas por palavras diferentes, tá? Então, fica mais fácil a hora que você lê o período, primeiro, sempre separar as orações. Conte quantos verbos vocês terão para saber quantas orações, né, vocês vão ter. E aí sim, vocês partam aí, né, para essas dicas, para essas explicações que foram dadas, para você tentar identificar se aquela oração ela está exercendo a função de substantivo, se ela está exercendo a função de um adjetivo ou se ela vai estar exercendo a função de um advérbio, né, expressando aí uma certa circunstância. Ok? Então, façam a lista de exercícios que eu estou enviando. Na verdade, essa aula hoje é para vocês realmente praticarem. Se tiverem alguma dúvida, vocês têm todas as aulas anteriores, vocês têm o material, tem toda aquela parte do roteiro de aula que vocês completaram, que vocês resumiram, tem os destaques que vocês devem ter feito na apostila de vocês. Então, eu acredito que apesar de ser um pouquinho mais complexo, né, juntar todas as orações agora, mas se vocês realmente aprenderam, se vocês realmente fixaram, treinaram com aquelas atividades, com aqueles exercícios que eu enviei para que vocês fizessem, eu acredito que vocês vão tirar de letra. Mas se tiverem algum problema, alguma dúvida, estou aqui à disposição, podem me enviar um recadinho que assim que possível eu estarei respondendo, tá? Em relação aos exercícios, se vocês quiserem, vocês podem copiar no caderno as frases, tá? E aí sim classificá-las, ou se vocês tiverem condições de imprimir a lista, imprimam a lista e respondam na própria lista. Agora, se não tiver como imprimir, copiem, né? Então, as frases no caderno e aí façam a classificação dessas frases no próprio caderno de vocês. Tirem uma foto e me enviem para que eu possa arquivar. Tudo bem? Na próxima aula, aí eu volto, tá? Eu mostro para vocês, né, o gabarito e aí sim nós daremos início na nossa próxima apostila. Tudo bem? Então, até a próxima!